Pai bondoso, Deus eterno e soberano, Senhor dos céus e da terra, nosso Senhor e nosso Salvador. A tua bondade, ó Deus, nos trouxe até aqui nessa noite. Também a tua misericórdia. E apesar do que somos, do que fazemos, apesar de nós, aprove a Deus que nessa noite estivéssemos aqui para render graças ao nome do Senhor. Para aqui glorificar e exaltar o teu santo, excelso e eterno nome. Para aqui dizer que só o Senhor reina sobre a terra, sobre os céus, sobre a nossa vida. E nós estamos aqui, ó Deus, felizes, porque em meio a todas as aflições e dificuldades que passamos, em meio às enfermidades, em meio às batalhas, o Senhor tem se mantido e não pode deixar de ser. O Senhor tem se mantido fiel, porque o Senhor é o único Deus, o verdadeiro Deus e Deus fiel. E a tua fidelidade, ó Deus, se estende de geração a geração. A tua fidelidade foi com os nossos avós e antes deles, com os nossos pais, tem sido conosco, está sendo com os nossos filhos, será com os nossos netos e bisnetos e será adiante, porque a tua fidelidade é de geração a geração. E nós estamos aqui nessa noite para dizer que só o Senhor, somente o Senhor, merece todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso nós estamos aqui para tributar ao Senhor honra, louvor e glória. E dizer que somos agradecidos ao Senhor por tudo que temos recebido do Senhor. E aqui estamos para agradecer, render graças ao Senhor, tributar louvores ao Senhor. E declarar que só o Senhor é Rei. Que não é um homem que resolve o problema da nação. Não é um homem que resolve o problema financeiro, econômico, político, espiritual. Não é um homem que esteja entre nós, mas é um homem que já esteve entre nós. É um homem que era Deus e se fez homem por amor de nós. E um dia o veremos face a face, como também somos vistos. E estaremos com Ele eternamente. Estaremos com Ele, não porque mereçamos, mas porque um dia o justo morreu por nós, injustos, e pagou todos os nossos pecados lá na cruz do Calvário. A Ele vamos render toda a glória, nosso louvor, o nosso tributo a Ele é a nossa vida. Se vivemos para Ele, também morreremos para Ele. Senhor, nos guarda até aquele dia em que nos encontraremos contigo. Renova a nossa fé e esperança. Cria dia a dia em nós um coração puro. E renova dentro de nós um espírito inabalável. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Obrigado por essa noite, por cada irmão que chegou aqui, cada irmã. Muito, muito obrigado. Que agora, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração esteja, ó Deus, afastado de todas as preocupações. E haja o único desejo dentro do nosso ser nessa noite: adorar e engrandecer o nome do Senhor. Faz assim, Senhor, nessa noite, nesse lugar. É a nossa oração. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhar os grandes feitos vejo da tua mão,
e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder, que glória, que coisa linda. Então, aleluia, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertei do sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abriu, olha que coisa linda, as portas da mansão, eu hei de estar de joelho entre os santos, na mais humilde e bela. Canta minha alma então, aleluia, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Perdoai. Que então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, Senhor. Boa noite, igreja. Graça e paz. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, dando a certeza da vida eterna. Somente Ele que tem a possibilidade nos dá essa bênção. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos. Que essa reunião solene a Deus, a nosso Salvador, Cristo Jesus, que a palavra seja ministrada, seja realmente edificante para vocês, tá? Que a palavra de Deus é viva e ela possa realmente viver na vida de cada um, principalmente nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Se sintam abraçados por essa igreja, tá? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 84. Salmo 84. Saudades do templo. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos os pares, tá? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontra casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes.
eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Oremos. Seu Deus, Pai, te agradecemos por estar na tua casa, ser alimentado pela tua palavra. Aqui nós estamos rendendo graças a ti, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Redentor, só o Senhor é o nosso Salvador. Te agradecemos imensamente, Pai. Seja conosco nessa noite. Recebe a nossa oração, as nossas súplicas, a nossa adoração, porque somente a Ti é digno de toda a honra e toda a glória. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. A igreja. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor o pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Diga mais uma vez, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Em meio a igreja. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca
nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Quero ouvir a igreja. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso
posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 29, dos versículos de 10 a 17. 1 Crônicas, capítulo 29, último capítulo de 1 Crônicas, dos versículos de 10 a 17. Oração de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão. É toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que de sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Amém. Irmãos, assim como Davi profere esse discurso, as ofertas ao Senhor, agora você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta aqui à frente. Se por acaso é visitante, então sinta-se obrigado a fazer essa oferta. Mas se sentir do coração, não tem problema algum. Pode vir aqui à frente, depositar o seu dízimo e a sua oferta. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um aqui presente. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, ó Pai, pelas tuas imensas bênçãos derramadas sobre a vida de cada um aqui presente, sobre a vida de cada lar, cada família, de cada pessoa que aqui está, daqueles que não vieram hoje, abençoa-os, ó Pai. Aqueles que estão enfermos, abençoa-os. Aqueles que têm necessitado de um sustento, de uma provisão tua, de um trabalho, ó Pai, providencia. Esse é o nosso pedido. Abençoa o teu povo, dando-lhe prosperidade, saúde, paz, alegria, felicidade, ó Pai. Abençoa também o teu povo, dando disposição no teu coração de ofertar, condição e disposição de ofertar, ó Pai, e dizimar na tua casa. Abençoa cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos meditar nessa noite, mais uma vez, sobre o Sermão do Monte. Alguns dias atrás, eu acho que 15 dias atrás, talvez mais, 21 dias, né? Foi há 2 domingos atrás ou 3. Se os irmãos lembrarem, eu falei sobre o sal da terra e a luz do mundo, né? Que faz parte do Sermão do Monte. Eu quero meditar nessa noite ainda sobre o Sermão do Monte, mas quero meditar
sobre outras coisas, tá bom? Sobre outros pontos desse Sermão do Monte. Quero trazer para os irmãos algumas mensagens contidas nesse sermão, mas acima de tudo, pensar com os irmãos sobre a grande importância desse sermão que Jesus proferiu, tá bom? Mateus 5, por favor, deixa ele aqui na Mateus 5, deixa ele aí, tá bom? O mais interessante, gente, é que este sermão, conhecido como Sermão da Montanha, é talvez o texto mais conhecido da Bíblia. Talvez seja o texto mais conhecido da Bíblia. Também é importante ressaltar que muita gente, às vezes, até muitos crentes, conhece parte desse sermão. Contudo, nunca parou para refletir sobre a profundidade do que está contido nesse sermão. Mahatma Gandhi é um líder indiano e ele é hindu. Quem não sabe o que é um líder hindu, ele acredita em reencarnação. Ele acredita naquele aperfeiçoamento do espírito por meio do karma. Tá certo? Mas esse Mahatma Gandhi disse uma vez sobre o Sermão do Monte. Ele disse assim, se todos os livros religiosos, todos os livros religiosos do mundo fossem destruídos e restasse apenas o Sermão do Monte proferido por Jesus, nada estaria perdido. Preste atenção, quem falou foi um líder indiano que era hindu, que acredita em reencarnação. Ele disse, se todos os livros religiosos do mundo fossem destruídos, todos, mas restasse apenas o Sermão do Monte proferido por Jesus, ele disse, nada teria se perdido. Também, John Stott diz, o Sermão do Monte é a mais completa manifestação do ideal cristão. John Stott. O Sermão da Montanha é o maior ideal de manifestação na vida cristã. Martin Lloyd Jones, o doutor Martin Lloyd Jones, afirmou que o Sermão da Montanha nos ensina e nos traz como o cristão deve ser e não apenas o que o cristão deve fazer. O Sermão da Montanha, ele nos traz como o cristão deve ser e não apenas o que ele deve fazer. Aqui nesse sermão, há um contraste muito interessante que não pode passar despercebido. Moisés sobe o monte para receber a lei. Jesus sobe o monte para revelar o reino. A lei dizia que o que o homem devia fazer. Jesus disse o que o homem precisava se tornar. Jesus, ao se assentar no monte para ensinar, ele assume uma postura de rabino. Nesse momento, os discípulos se aproximam para aprender, posição de autoridade que ele assume lá. Lá no monte tinha uma multidão, contudo, só os discípulos se aproximam para, mais próximo, ouvirem o ensino de Jesus. Uma coisa interessante da gente pensar é que, e na implicação teológica, o milagre ele atrai multidões, mas o ensino revela quem é discípulo. Tem muita gente nos nossos dias que anda atrás de milagre. Tem muita gente nos nossos dias que só vai para as igrejas atrás de milagre. Só procura Jesus, só procura a igreja pelos milagres. O milagre pode atrair multidão, mas somente o ensino atrai discípulos. Somente o ensino traz para si discípulos. A grande pergunta que você tem que se fazer nessa noite, e eu também, é: que tipo de expectativa nós temos quando nós vamos à casa de Deus? Quando nós ouvimos a palavra de Deus? Que tipo de expectativa nós temos? Existiu um momento na história em que um homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, subiu em uma montanha e passou a ensinar a alguns, não sobre religião, mas como viver no nível mais alto da existência. Jesus começa a ensinar não sobre religião, ele não fala lá sobre religião, ainda que religião é uma expressão, e eu falo às vezes, se alguém pergunta, qual é a única religião que existe?
Muitas pessoas dizem, existem várias religiões. E eu discordo. Não existe várias religiões. Só existe uma religião. Só uma religião. Porque o que é religião? Essa palavra é latina. E ela significa o quê? Religar. Ligar o homem novamente. A quem? A Deus. Então existem muitos conceitos religiosos, mas religião só existe uma. Só uma. Uma vez também alguém evangelizando, alguém que era do mesmo hinduísmo, mas não era Mahatma Gandhi, evangelizando, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim, ó, eu admiro muito vocês cristãos, porque vocês são o único povo que prega que existe um Salvador. Se você procurar qualquer conceito religioso, porque eu falei aqui que só existe uma religião, qualquer conceito religioso, nenhum fala que existe um Salvador. Todos eles dizem que o homem pode se salvar por si mesmo. Todos eles ensinam isso. Quem se salva é o homem. Ou de reencarnação ou encarnação, ou fazendo algo. É o homem quem se salva. O único que fala que existe um Salvador é o cristianismo. O único. Esse momento ficou conhecido como o Sermão do Monte. Naquele dia, muitas pessoas ouviram, mas não entenderam. Porque ali não estavam apenas palavras, mas leis espirituais invisíveis que governam nossa vida. Que são os princípios do reino de Deus. Jesus começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. E isso não é sobre falta, é sobre ter a consciência de que sozinho eu e você não somos nada. Bem-aventurado os pobres de espírito. Esse sentimento no nosso coração é o entendimento de que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus não somos nada. Aqui é onde o ego morre e a direção de Deus começa. Depois ele diz, bem-aventurados os mansos. E aqui não está um dos maiores segredos. Mansidão não é fraqueza, é controle absoluto sobre pressão, é poder, é domínio sobre nós, sobre a nossa vontade. Muitas vezes quando nós somos agredidos, muitas vezes quando nós somos perseguidos, a gente quer reagir. Mas o crente, o homem e a mulher de Deus, é ensinado na Escritura Sagrada que nós devemos ser mansos. Ainda diz mais, bem-aventurados os mansos, por quê? Porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E Jesus continuou, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, é desejar profundamente viver o certo. Este alcança a graça e o favor de Deus e encontra nele resposta para viver. Quando lá no ensino Jesus diz, buscai primeiro o reino, ele está dizendo, priorize o que é essencial. Alinhe sua vida com princípios e o restante vem como consequência. Guarde isso no coração. Buscar primeiro o reino é priorizar o que é essencial. Alinhar a minha vida e a sua vida com os princípios. E o restante vem como consequência. Muitas vezes nós pegamos esse versículo e a gente está fazendo errado, né? Porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem muito crente que está buscando primeiro todas as outras coisas e deixando o reino de Deus para depois. Está invertendo a ordem. Aqui tem uma implicação muito grande na nossa vida. Mas eu quero meditar com vocês nessa noite, nesse sermão. Isso foi uma breve explanação sobre Mateus 5:20 e Mateus 5:29 e 30. Eu quero começar com Mateus 5:20, tá bom? Coloca aí. A igreja lê comigo. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos ler de novo? Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Gente, os fariseus eram vistos como referências espirituais daquela geração. Naquela época, os fariseus eram admirados, eles eram respeitados, eles eram conhecidos pela disciplina religiosa.
eles jejuavam, eles oravam em público, eles conheciam as tradições, eles tinham aparência extremamente conservadora. Quando um fariseu passava na rua, as pessoas olhavam e diziam assim, ó, se há alguém santo, é esse homem. Se há algum santo, é esse homem. E talvez seja exatamente por isso que o texto fica mais assustador. Porque Jesus não pega como referência um ladrão. Jesus não pega como referência uma prostituta. Jesus não pega como referência um publicano. Jesus pega exatamente como referência um fariseu. Ou seja, aquele homem que era admirado na geração dele. Então Jesus diz, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais você vai entrar no reino dos céus. Imagine o impacto disso na cabeça daquela multidão. Porque o povo olhava para os fariseus e pensava assim, se alguém está perto de Deus, é esse homem. Se tem alguém perto de Deus, é o fariseu. Só que Jesus começa a mostrar que aparência espiritual não é a mesma coisa que transformação espiritual. Guarde isso no seu coração. Aparência espiritual não é a mesma coisa que transformação espiritual. Isso aqui é muito importante, porque os fariseus eram muito preocupados com a aparência exterior, com a imagem, com a tradição religiosa. Guarde isso. Os evangelhos mostram isso o tempo todo. Eles criticaram Jesus porque comeu com pecadores. Eles criticaram Jesus porque os discípulos colheram espigas no sábado. Eles criticaram Jesus porque Jesus curou no dia de sábado. Eles criticaram Jesus porque Jesus permitiu que uma mulher pecadora se aproximasse dele. Sabe o que é mais assustador? Eles estavam tão presos ao sistema religioso que até Jesus incomodava eles. Isso é profundo demais para mim e para você, porque mostra que alguém pode aprender perfeitamente a linguagem da religião. Guarde isso. Você e eu podemos aprender perfeitamente a linguagem da religião e ainda assim continuar distante de Deus. A gente pode aprender a linguagem da religião perfeitamente e ainda assim estar distante de Deus. Isso continua acontecendo nos nossos dias. Por quê? Porque hoje existe um filtro para tudo. Tem filtro para a pele, tem filtro para o sorriso, tem filtro para iluminação, tem filtro que muda tanto o rosto da pessoa, que quando a gente encontra a pessoa, a gente nem imagina que era ela. Espiritualmente falando, continua do mesmo jeito, porque hoje existe gente vivendo um evangelho filtrado, e ele tem imagem ajustada, ele tem aparência organizada, ele tem discurso bonito, só que o coração está sem transformação. Quando o texto está falando, Jesus toma como exemplo os fariseus, Jesus está mostrando o quê? Jesus está falando assim, ó, eu quero mostrar para vocês uma coisa, que tem muita gente, já naquela época como hoje, preocupado com aparência. Aparência de santidade, aparência de espiritualidade, aparência de vida com Deus. Só que não se engane. Não se engane. Nós muitas vezes estamos nos enganando, achando que Deus não está vendo o que a gente faz, como a gente vive, o que a gente fala, como a gente se comporta. Às vezes dentro da igreja nós somos uma pessoa. Quando a gente passa aquela porta, nós somos outra pessoa. Às vezes dentro da igreja nós somos uma pessoa. Dentro de casa nós somos outra completamente diferente. Às vezes nós somos uma pessoa que lá no trabalho somos outras pessoas. Às vezes nós somos uma pessoa que no futebol nós somos outra pessoa. Eu lembro que eu fui pastorear uma igreja e os irmãos gostavam do futebol, como eu também gosto. E eu fui naquele dia no futebol, depois que eu cheguei na igreja com eles, meus irmãos, aquela partida de futebol, parecia aquele jogo Palmeiras e São Paulo, que eu vi briga lá, que cada um se matava, os irmãos jogando bola e se matando, e eu parei para olhar aquilo. Aí no domingo seguinte, a gente teve uma reunião na escola dominical, eu quero reunir com vocês para falar sobre o jogo. Aí reuni só os homens, aí o pessoal saiu depois da escola, eu disse assim, gente, vocês sabem sobre o que é assunto, né? Sobre o futebol. Alguém disse assim, pastor, é bom acabar com esse futebol.
Vão acabar com o futebol, porque não dá certo não, porque os crentes não sabem jogar bola não. Eu disse, meu irmão, acabar com o futebol não vai resolver não. No dia que você tiver uma discussão dentro da igreja com o irmão, foi igual aqueles, você vai ter o mesmo comportamento. No dia que você discordar e tiver alguma coisa contra o irmão, você vai ter o mesmo comportamento. Você não tem que mudar não é futebol não, quem tem que mudar é o seu coração. Você tem que mudar e aprender a jogar e brincar com o irmão, respeitando o valor dele. Se ainda você fosse um jogador profissional, você poderia dar pancada no irmão, mas depois pedindo perdão. Ainda que não seria justo, porque até o futebol tem que haver respeito. Mas ninguém aqui é jogador profissional. Vocês vão para um jogo, se mata e acham que tem que acabar com o jogo. Não, vocês têm que acabar com isso dentro do coração. Por quê? Porque existem pessoas que vivem de aparência aqui. Eu estou falando aqui, estou falando da sua vida não. Mas aqui, que eu digo, é dentro da igreja. Dentro da igreja nós somos uma pessoa, fora da igreja nós somos outra pessoa. Dentro da igreja temos um comportamento, fora temos outro comportamento. Somos, na verdade, fariseus. Porque queremos mostrar uma coisa que nós não somos. Queremos mostrar uma vida que nós não temos. Nós precisamos aprender que aquilo que Jesus toma como referência o fariseu é para mostrar para o povo que o fariseu tem aparência, mas ele não tem a essência. Ele tem aparência, mas não tem a essência. A vida do crente ela não é regida pela aparência, ela é regida pela essência. Porque nós somos chamados para ser santos. Ou seja, é o nosso ser. Deus muda todo o nosso ser para que a gente seja uma outra criatura, para que o nosso comportamento seja outro, a nossa vida seja outra. E às vezes a gente olha para esse sermão do monte e diz assim, é muito difícil aquilo. De fato é muito difícil aquilo, não é fácil. Mas a Bíblia ensina que aquele que é transformado é nova criatura. A Bíblia ainda diz, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A grande questão é, será que tem tudo sido feito novo na nossa vida? Será que as coisas que valem a pena são aquelas pelas quais a gente luta e briga? Por isso que eu gosto muito quando Paulo diz, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que é que ele está falando? Combati o bom combate, ou seja, na minha vida eu tive combates. Nem todos os combates eu entrei. Nem todos. Ele diz, eu combati o bom. Eu só entrei para combater aquele combate que valia a pena. O bom, não foram todos. Ele diz, eu combati o bom combate. Existe combate que não vale a pena. Quer que eu dê um exemplo? Às vezes você dentro de casa tem um conflito com a esposa e briga com ela ou com o marido. Meus irmãos, esse é um combate que não vale a pena. Esse é um combate que não vale a pena. Eu brinco às vezes com a minha esposa, às vezes ela fica magoada com a mãe dela que não é crente. Eu digo, amor, isso é um investimento errado, não fique magoado. Por quê? Porque primeiro ela é sua mãe. Essa é a primeira coisa, ela é sua mãe. E será sempre sua mãe. E ela não é crente. Então você tem que dar um desconto maior e ela é sua mãe. Porque o pior investimento é você ficar magoado com mãe, com pai, com irmão. Não vale a pena. Não vale. Já não vale você ficar com ninguém, que a Bíblia nos ensina, quem tem que perdoar, muito menos, eu acrescento, muito menos com quem é da família. Não adianta. Estou magoado com a minha irmã, não fique. Estou magoado com minha mãe, não fique. Perdoe. Você não deve ficar nem magoado com o irmão, nem com a irmã da igreja. Por quê? Porque Paulo diz que a gente deve suportar um ao outro em amor. Suportar o outro em amor. A gente não tem que ser um fariseu, a gente tem que ser homem e mulher transformada. Eu lembro daquela história da tia que foi ensinar na escola dominical, e ela ensinando para as crianças, e ela falou sobre o fariseu e sobre o publicano. E ela ensinou, e o publicano orava assim, dessa forma, e orava assim, e orava assim, e orava assim, mas o fariseu, orava assim, mas o publicano foi orar e disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim, batia no peito, tem compaixão de mim. Aí diz o texto, ela ensinando para as crianças, que Deus ouviu a oração daquele publicano e não do fariseu. E ela terminou ensinando para as crianças. Vocês aprenderam? As crianças, aprendemos. Aí quando ela estava finalizando o ensino, ela disse, ainda bem que nós não somos fariseus. Meus irmãos, ela ensinou e fez a mesma coisa. Ela terminou de ensinar e disse, ainda bem que nós não somos fariseus. Ela fez a mesma coisa. Às vezes a gente ensina uma coisa, mas a nossa prática é diferente. Meu filho, você não minta. Alguém bate na porta, se for para mim, diga que não estou.
Não é isso que a gente diz? Meu filho, não minta. Aí alguém me aporta, se for para mim, falei que eu não estou. Como assim? Como assim, mãe? Como assim, pai? Não é para mentir, mas se alguém procura você, pode dizer que você não está? Eu lembro que eu estava lá no meu trabalho e uma sobrinha do juiz, o telefone tocou, ele disse, Levi, atende aí. Mas se for para mim, fala que eu não estou. Eu digo, então faz o seguinte, abra aquela porta ali e saia. Porque se for para você, eu vou dizer que você está aqui. E outra coisa, saia antes de eu encontrar, porque se eu ver você saindo, ainda dá tempo para dizer, eu estou vendo ela sair, então saia antes. Porque se você não quer atender, não faça isso. O que é que eu estou dando exemplo? O que é que eu estou falando? Às vezes, gente, são pequenas coisinhas na nossa vida, pequenos pecadinhos que a gente vai acumulando na nossa vida, que no fim das contas, a gente pensa, não magoei. Magoou a Deus do mesmo jeito, pecou do mesmo jeito. Só que a gente tem essa ideia de pecadinho e pecadão. A gente tem esse conceito. Meu irmão, minha irmã, eu e você somos santos para não pecar de forma nenhuma. Independente do tamanho, pecamos, confessamos a Deus. Jesus está dizendo, vocês têm que ser melhor do que esses caras aí. Vocês têm que ver uma vida na essência, não como esses caras aí. Esses caras aí estão dizendo que são santos, mas não são. Esses caras aí estão falando que conhecem a Deus, mas não conhecem. Porque se eles conhecessem a Deus, eles não faziam o que eles fazem, não diziam o que eles dizem, não viviam como eles vivem. Muitas vezes falamos que conhecemos a Deus, mas não vivemos como quem conhece. Falamos de Deus para as pessoas. E Spurgeon dizia uma frase fantástica. Cuidado para você não conduzir pessoas para o céu e você está caminhando para o inferno. Cuidado para você não estar conduzindo pessoas para o céu, falando do amor de Deus, e o seu caminho está levando você para o inferno. Cuidado. Por quê? Porque muitas vezes a gente ministra um ensino, mas vive outra coisa. A gente fala uma coisa da Escritura, mas vive outra. A gente procura viver da forma mais conveniente para nós. O Evangelho não é conveniência. O Evangelho é obediência. O Evangelho não é conveniência, é obediência. Por isso Jesus diz lá no livro de João, aquele, e eu acrescento, e aquela, que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está falando que se nós somos de Deus, nós obedecemos os mandamentos. Nós não escolhemos mandamento para obedecer, nós obedecemos a todos. E se cairmos, confessamos o pecado, pedimos perdão e mudamos de caminho, de rota. Às vezes a gente acha que pequenos atos de desobediência não desagradam a Deus. Deixa eu contar para vocês a história de um homem chamado Saul, um rei. Deus diz, vai lá e destrói tudo. Aí o que é que ele faz? Não, eu vou poupar esse gado aqui, não vou destruir tudo. Depois, quando ele vem com aquela multidão de gado, Samuel escuta, e Deus já tinha falado para Samuel, e Samuel diz, o que é isso que eu escuto? Aí Saul diz, não, é o seguinte, é porque Deus mandou destruir, mas eu pensei em fazer melhor. Eu pensei em poupar esse gado e oferecer ele para Deus em sacrifício, em holocausto. O que é que Samuel diz? Saul, não existe obediência pela metade. Saul, obediência tem que ser completa. Saul, o que agrada a Deus é obediência, Saul. Porque você quer oferecer um sacrifício a Deus, ofereça a obediência. Você quer oferecer uma boa gordura a Deus, atenda o que Deus diz para você fazer. Às vezes a gente quer justificar o nosso erro e o nosso pecado. Os fariseus eram do mesmo jeito. Eles tinham uma aparência no meio das pessoas. Eles tinham uma aparência no meio daquele povo. Só que Jesus conhece o mais profundo do coração do fariseu, como conhece o seu coração que está aqui. Mateus 5, 29, por favor. Leia comigo, igreja, por favor. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não sejas todo o teu corpo lançado. Leia comigo. Pois convém, volta um pouquinho. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Adiante.
E se a tua mão direita, que faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o... Meu irmão, algumas pessoas precisam dizer assim, Jesus está mandando arrancar o braço e arrancar o olho. Perceba que Jesus não está sugerindo e nem aconselhando isso. Ele não está dizendo, quando você tiver a oportunidade, ele não está dizendo, se um dia você achar conveniente. Não, a linguagem de Jesus aqui é urgente, ela é forte, ela é radical. Eu gostaria que você percebesse uma coisa comigo. Tem coisas que Jesus leva muito a sério e nós levamos na brincadeira. Algumas pessoas olham para esse texto e elas imaginam que Jesus está mandando alguém arrancar um olho ou cortar uma mão. Mas, na verdade, Jesus está enfatizando a urgência do assunto. Jesus toma como referência isso para mostrar a urgência, a importância, a urgência urgentíssima de algo na nossa vida. O interessante é que Jesus não está mandando arrancar um olho, mas ele também não está diminuindo a gravidade do problema. Jesus aqui está falando que existe algo tão sério que precisa ser tratado imediatamente. Eu vou repetir para você. Na sua vida, na minha vida, às vezes existem coisas tão sérias, mas tão sérias, embora a gente brinque, às vezes a gente minimiza, a gente suaviza o nosso pecado, mas existem coisas tão sérias na nossa vida que tem que ser tratado imediatamente. Aqui há um alerta. Existem coisas, para não dizer pecados, que a gente fica adiando o abandono, ou seja, nós continuamos a praticá-las e não entendemos porque as coisas estão dando errado na nossa vida. Tem coisas que a gente tem que abandonar e a gente não abandona. Nesse sermão, Jesus nos diz inicialmente o que cada crente é e não o que deve ser, porque o deve ser implica no fato de que eu e você não estamos sendo. Humilde de coração, coração limpo, manso, e aí vai. Vou repetir. Nesse sermão, Jesus nos diz inicialmente o que cada crente é. O Sermão do Monte não está fazendo, não está dando um conselho, como eu preguei alguns dias, para que você seja. Não, ele está dizendo que você é. Você é uma pessoa, se você é crente, limpo de coração. Ah, meu coração não é limpo. Então você não é crente. Você é uma pessoa mansa. Tudo bem, eu sou manso, mas eu dou um boi para não andar na briga e uma boiada para não sair. Então você não é crente. Então você não é crente. Eu vou perguntar e você não precisa responder, mas eu vou dar a resposta para você. Todo cristão perdoa? Todo cristão perdoa? Aí você vai dizer, pastor, todo cristão perdoa, mas às vezes eu não perdoo. Então você é qualquer coisa, menos cristão. Porque cristão é quem perdoa. Antes que você diga, eu não sou nem Jesus para não perdoar, não tem crente que diz, eu não sou nem Jesus. A justificativa dele, eu não perdoo porque eu não sou nem Jesus, Jesus perdoou, eu não sou nem Jesus, pois se você não é Jesus, então você está agindo errado. Você deve ser como ele. Porque você foi salvo e transformado para ser como ele. Você foi resgatado e restaurado para ser como ele. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, quando descreve o amor, aquela expressão lá de amor, é como se fosse eu e você, miniatura de Deus. Preste atenção, para o seu irmão, para o seu irmão do lado. Diga para ele, pode dizer, pode apontar o dedo, dou o que doer. Você, diga para ele, você foi salvo para ser miniatura de Deus aqui na terra. Foi para isso que eu e você somos salvos, para ser miniatura de Deus. Ah, mas eu não sou, então é problema seu, se você não está sendo. Mas foi salvo para ser, para viver. Por isso que Paulo, quando descreve lá em 1 Coríntios 13 o amor é, o que é que ele diz? O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se arde em ciúme. Ele está dizendo que amor? O amor de Cristo. Mas que amor é aquele? Aquele amor que ele repassa para nós. A gente tem que viver aquele amor. Porque se a gente não viver aquele amor, a gente é qualquer coisa, menos crente. A gente é qualquer coisa, menos salvo. Vou repetir. Nesse sermão, Jesus nos diz, inicialmente, o que cada crente
é e não o que deve ser. Presta atenção, o que você e eu somos, não o que devemos ser. Porque o dever ser implica no fato de que eu e você não estamos sendo humilde de espírito, de coração limpo, nem manso e um monte de coisa. E no decorrer do sermão, Jesus nos fala que atitudes práticas, o crente, eu e você, que é tudo que o sermão inicialmente menciona, deve ter diante do pecado que bate a porta. Jesus fala como é que nós devemos agir quando o pecado bate a porta. A forma como nós devemos reagir. Jesus não diz, administre. Ele não diz, conviva. Ele não diz, aprenda a lidar com isso. Jesus diz o quê? Arranca, corta, lança fora. Porque tem coisas que Jesus não manda administrar. Ele manda cortar. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Talvez não seja um olho. Talvez não seja um braço. Talvez não seja uma mão. Mas pode ser uma amizade. Pode ser um relacionamento. Pode ser um comportamento que ele está mandando você arrancar. Pode ser um ambiente que você frequenta. Pode ser um hábito. Pode ser um conteúdo que você acessa na internet. Pode ser qualquer coisa que esteja servindo de ponte para o teu pecado. Esse olho, essa mão, pode ser qualquer coisa que esteja servindo de ponte para quê? Para o seu pecado. Ele está dizendo, você tem que deixar isso. Você tem que arrancar e jogar fora. Por quê? Porque se você não arrancar, ó, se você não deixar isso fora, você vai para aquele lugarzinho assim, ó, lá para o inferno. Ele diz, é melhor você arrancar do que você ir para esse lugarzinho aí, ó. É melhor você arrancar, é você deixar, é você abandonar. Jesus não negocia, ele diz, você tem que arrancar esse olho e arrancar essa mão. Porque se essa mão te faz pecar, se esse olho faz você pecar, arranca, porque é melhor você entrar no céu sem essa mão, sem o olho, do que ir para o inferno. Arranca, tem gente que não quer arrancar, tem gente que tem companhia errada. Essa companhia vai levar você para o inferno. Tem gente que tem relacionamento errado. Esse relacionamento vai levar você para o inferno. Tem gente que está praticando coisas erradas. Isso vai levar você para o inferno. O problema não é o tamanho daquilo que te faz tropeçar. Não é o tamanho. O problema é para onde isso está levando você. O problema não é o tamanho. O problema é para onde está levando você. Para onde está conduzindo você. Tem coisas que Jesus manda cortar e você insiste em manter. Tem coisas que Deus está mandando você cortar e arrancar e você insiste em manter. Você continua mantendo, você não quer arrancar. Que é como se fosse um olho, é como se fosse uma mão. Está presa a você e você não quer deixar. Ele usa como referência o olho e a mão, porque na verdade a gente pensa assim, poxa, como é que eu vou ficar sem a mão? Como é que eu vou ficar sem o olho? A gente pensa isso, né? A gente pensa nesse aspecto, né? Daqui a pouco eu falo para você. Esta é uma das advertências mais sérias desse texto. Porque a pessoa olha para a perca imediata. Ah, mas como é que eu vou ficar? Eu vou perder. Jesus olha para a destruição futura. Você está olhando para o que você vai perder se você deixar isso. Jesus está olhando, sabe por quê? Para a destruição futura que está levando você. A nossa forma de olhar é diferente da de Jesus. A pessoa olha para aquilo que vai ter que deixar. Jesus olha para aquilo que vai poder ser preservado. A pessoa olha para aquilo que vai ter que deixar. Jesus olha para aquilo que vai poder ser preservado. E aí? Como é que anda a sua vida? O que é que você está olhando? Que conteúdo você acessa na internet? Onde é que a sua mão está tocando? No teclado? Você está batendo em quê? O que é que teu olho está vendo? E a Bíblia diz, os olhos são a lâmpada do corpo. Preste atenção. Eu estou dizendo para você. Você já conhece. Mas eu quero lembrar, hoje eu estou aqui só lembrando você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó, os olhos são a lâmpada do corpo.
se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Se, entretanto, os teus olhos forem maus, o texto diz, que tamanhas trevas serão? Os olhos são a lâmpada do corpo. O problema não está nos olhos. Está na essência, o que está dentro de você. Porque os seus olhos vão refletir o que você tem por dentro. O que você olha, o que você toca, reflete o que tem dentro de você. Quando Deus disse para Josué, Josué, se você olhar para os meus mandamentos, se você guardar os meus mandamentos no coração, se você viver os meus mandamentos dia a dia, se você guardá-los no coração e praticá-los, onde você colocar a planta do pé, onde você tocar a mão, eu já terei abençoado. Se você guardar no coração os meus mandamentos, onde você olhar, o que você olhar, você vai abençoar. Onde você tocar, eu já terei abençoado. Onde você colocar a planta do pé, eu vou abençoar. O que é que Deus está falando lá para Josué? E o que é que Jesus está falando aqui? Ele está falando que o problema não está tanto no olho, nem na mão, não está. O olho e a mão refletem o que tem dentro do nosso coração, a nossa essência. O que está dentro do nosso coração? O que é que está dentro do nosso coração? Existe uma essência realmente boa quando nós vivemos um cristianismo de aparência. Procuramos ser crentes aqui dentro, dando glória a Deus, dando amém, cantando, orando, lendo a Bíblia, fazendo um monte de coisa, mas quando a gente passa dali, a gente é outra pessoa. Tinha uma canção, eu já falei algumas vezes isso, eu não lembro quem é o cantor, e no decorrer da música, ele faz uma pergunta. Ele diz assim, ó, quem é você? A música, não lembro com as palavras exatas, mas diz assim, ó, quem é você? Quando você sai da igreja e termina o culto, está só você dentro do carro. Ele pergunta, quem é você? Quem é você quando você está sozinho em casa e não está na igreja no meio das pessoas? Quem é você? Ele fala até de um pastor, ele diz, quem é você quando não está no púlpito? Quem é você? Quem é você quando não está na igreja? Quem é você quando a sua esposa não está perto? Quando seu marido não está perto? Quem é você? Quem é você quando você está sozinho? Na multidão, quem é você? Esse texto aqui está falando que existem coisas que precisam ser arrancadas da nossa vida. E a gente fica protelando. A gente fica mantendo isso. A gente fica querendo aprovar o que Deus já reprovou. A gente fica querendo guardar o que Deus já disse, joga fora. A gente fica querendo manter o que Deus diz, isso não vai servir para você, joga fora, abandona isso. E a gente fica insistindo em manter. E Deus fala isso a mim e a você por meio do Espírito Santo dele. Deus fala isso para nós a partir do Espírito Santo de Deus, que fala no nosso coração. Pedro, Antônio, Maria, José, isso não é bom para a tua vida, tira isso da tua vida, arranca esse negócio. Esse negócio está te conduzindo para o fracasso, para a derrota, deixa isso para lá. O Sermão do Monte são princípios de vida, para que a gente viva uma vida feliz. Por isso que Jesus, quando fala, diz, bem-aventurado. Ele começa, ao ensinar o Sermão do Monte na montanha, ao mostrar como é a vida do crente, ele diz, bem-aventurado. Algumas pessoas dizem que aquela expressão, bem-aventurado, é grande, né? Bem-aventurado grande, mas na verdade, a expressão melhor para traduzir bem-aventurado é grande aos olhos de Deus. Grande aos olhos de Deus. Bem-aventurado, grande aos olhos de Deus. Bem-aventurado o manso, ele é grande aos olhos de Deus. Bem-aventurado o limpo de coração, ele é grande aos olhos de Deus. Bem-aventurados os que passam, os que são afligidos pela justiça. Ele é grande aos olhos de Deus. A minha pergunta para você é, você tem buscado ser grande aos olhos de Deus? Ou você ainda tem guardado aquilo que Deus já disse para você abandonar? O problema não é o que você perde quando corta. O problema não é o que você perde quando tira um olho ou quando corta. O problema é o que você vai perder se não cortar. Não o que você perde quando corta. É o que você vai perder se não cortar. E como eu falei, às vezes é uma amizade. Às vezes é um ambiente que você anda. Às vezes é um comportamento que você tem.
Às vezes é um hábito. Às vezes é um acesso na internet. Às vezes é um tipo de vida que você está levando, que o pastor não sabe, sua esposa não sabe, seu esposo não sabe, se for a mulher. Seus filhos não sabem, se você for pai. Seus pais não sabem, se você for filho. Mas Deus sabe. E Deus está dizendo para você nessa noite: arranca, corta. Porque o problema não está no que você perde quando corta. O problema está no que você vai perder se você não cortar. Porque ele diz: pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Às vezes você está deixando-se ser levado, porque você continua vivendo ou fazendo aquilo que você sabe que a Bíblia reprova, que Deus reprova. Curva a sua cabeça, fecha seus olhos. Deus, no ministério do louvor, vem para cá. Deus está, por meio do Espírito Santo de Deus, Ele usou lá o Sermão do Monte com Jesus. E nessa noite Ele fala a nós por meio da sua palavra. Meu filho, você tem que cortar e lançar isso fora. Não se preocupe com o que você vai perder. Meu filho, você tem que cortar e jogar isso fora. Já está mais do que na hora de você deixar isso, de você lançar isso fora. Não se preocupe com o que você vai perder, se preocupe com o que isso pode fazer com que você perca, se você não arrancar, se você não deixar. Eu não sei o que é que você precisa na sua vida ser arrancado, lançado fora. Não sei. Mas você e Deus sabem. Você e Deus conhecem. Você e Deus sabem exatamente o que precisa ser arrancado na sua vida. Se derrama diante de Deus nesse instante. Rasga as suas vestes diante de Deus. E diz: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Deus, a arrancar isso da minha vida, Senhor. Me ajuda a lançar isso fora, Senhor. Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Eu quero viver, Pai amado, para ser grande aos olhos de Deus. Então, Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Se enquanto cantamos, você desejar vir aqui à frente, para que Deus te ajude a arrancar alguma coisa da tua vida que está te incomodando. Arrancar alguma coisa da tua vida que está atrapalhando a tua vida, o teu relacionamento com Deus. Arrancar alguma atitude, comportamento da tua vida que está te afastando dele. Vem aqui, você não precisa dizer o que é, Deus sabe. Enquanto cantamos. Vem aqui para frente, tão somente. Eu quero orar com você e por você. Não tenha vergonha. Deus sabe que você precisa arrancar. Deus sabe que precisa ser arrancado na sua vida. Deus sabe. E você também sabe. Pede ajuda a Deus. Enquanto cantamos, você ora. Cante comigo. Aqui outra vez diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escuta, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar
dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. A igreja. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escuta e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e a esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que és formoso. Meio tom, bem baixinho, eu quero ouvir a igreja. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escuta e fazes cair as barreiras. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que és formoso, dizer que és formoso. Meu irmão, ainda fica com os olhos fechados, em nome de Jesus. Essa noite é noite de decisão. É noite de você dizer do seu coração: Senhor, eu quero abandonar isso. Senhor, arranca isso da minha vida, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a arrancar isso, Pai, da minha vida. Que eu tenho alimentado, que eu tenho vivido, que eu tenho praticado, que eu tenho feito, que eu tenho falado. Senhor, me ajuda. Senhor Deus, me ajuda a não sair daqui mais com esse peso, mas sair daqui nessa noite aliviado, porque o Senhor já terá arrancado de mim e eu não vou mais fazer, não vou mais falar, não vou mais viver aquilo que tenho vivido. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Às vezes tem coisas que estão muito arraigadas em nós e a gente não quer deixar, Pai, a verdade é essa. Existem coisas dentro de nós que a gente criou raiz e a gente não consegue arrancar. Senhor, em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo, arranca. Não deixa mais que isso domine a nossa vida. Já faz tempo que nós temos vivido assim e entristecido o teu coração, com certeza.
Mas chega uma hora, ó Deus amado, que não dá mais. Nós temos que abandonar isso. Então nos ajuda, Senhor. Ajuda, Deus, aquela irmã que chegou aqui com isso arraigado, e ele nem sabia que eu pregaria sobre isso. Mas o Senhor abriu a mente dela, para perceber que Deus está falando com ele e com ela. E Deus está dizendo para ele e para ela: basta. Não dá mais para você levar isso adiante, não. Arranca esse negócio. Esse negócio vai te levar para a derrota, para o fracasso. Esse negócio vai destruir tua vida, teu lar, tua família, teu casamento. Deixa isso para fora, joga isso fora. Lança isso fora da tua vida em nome de Jesus. Lança fora da tua vida isso no nome de Jesus. Não deixa que o inimigo prevaleça na sua vida. Lança fora. Está na hora de você jogar isso fora, meu irmão. Minha irmã, está na hora de abandonar. Está na hora, não dá mais para ficar. Isso já sufocou você demais. Já trouxe muita derrota na sua vida. E vai trazer uma muito maior se você não abandonar. Se você não deixar, isso vai trazer uma derrota muito maior. Não olhe porque você vai perder agora. Olhe porque isso vai fazer você perder se você não abandonar. Que é muito mais precioso. No nome de Jesus. Já está na hora, não. Pergunte para você. Faça essa pergunta para você. Já está na hora, não. Deus vai dizer: meu filho, já passou da hora. Mas eu sou um Deus de oportunidade. Eu sou um Deus de oportunidade. E nessa noite eu quero te ajudar. Nessa noite eu quero arrancar isso da sua vida. Nessa noite eu quero arrancar isso do seu coração, da sua mente. Nessa noite eu quero arrancar em nome de Jesus. Você foi salvo para glorificar o meu nome. E eu vou abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família. Agora deixa eu arrancar isso nessa noite. Deixa eu cortar isso da sua vida nessa noite. Não seja barreira. Não seja barreira para eu arrancar. Diga só assim para Deus: Senhor, arranca. Tira, Senhor, em nome de Jesus. A minha vida pertence ao Senhor. Tira, Senhor. Tira ainda contra a minha vontade, Deus. Tira. Em nome de Jesus. Eu quero experimentar a tua bênção, Pai, na minha casa, no meu lar, na minha família. Em nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, faz esse milagre, Pai, nessa noite. Não é dinheiro que queremos, não é riqueza. Nós queremos a tua presença na nossa vida. No nosso lar, na nossa casa, nós queremos a tua presença. Nós queremos o teu poder na tua casa, na nossa casa. Nós queremos o teu poder dentro do nosso lar, no nome de Jesus. Ver o nosso lar com a tua presença. E poder dizer nessa noite: ah, o Senhor Deus me deu vitória. O Senhor Deus me libertou daquilo que eu achava que era mais forte do que eu. Mas o Senhor Deus é mais forte. O Senhor Deus quer fazer um milagre, meu irmão. Quem crê diz amém. Quem quer experimentar esse milagre, que seja arrancado esse olho ou essa mão, no nome de Jesus diz amém. Agora canta comigo, o Senhor vai fazer um milagre. Me derramar, dizer que te amo, diga para Deus: dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Diga para Deus: essa noite é diferente, é noite de milagre. Deus vai tirar da nossa vida aquilo que está amarrando a nossa vida. Eis-me aqui outra vez, ante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras. És fiel, Senhor, e dizes:
palavras de amor e a esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Igreja, eu venho me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que és formoso, dizer que és formoso. Senhor Deus, abençoa as irmãs que estão aqui na frente, em nome de Jesus, e todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Senhor, que o Espírito Santo de Deus, que revela a tua vontade para a nossa vida, nessa noite incline o nosso coração para obedecer a tua voz, naquilo que o Senhor falou conosco nessa noite. Nós queremos dizer para o Senhor: Senhor, arranca da nossa vida aquilo que está querendo nos destruir. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor falou a nós nessa noite. Senhor, que a tua voz possa ecoar na nossa mente e no nosso coração e ela nos liberte daquilo que está nos oprimindo. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, arranca nessa noite, Deus, aquilo que está querendo destruir a nossa vida, nosso lar, nossa família, Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Recebemos do Senhor nessa noite a vitória. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, fica de pé e recebe a bênção aí, no nome de Jesus. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, te abençoe. Que o Eterno te abençoe muito. Que Ele alargue as suas fronteiras. Que Ele te conceda a graça e a paz. E seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe. Amém. E faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. E te dê paz. Amém. 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 Que o Senhor Deus te abençoe. Te dê uma semana cheia da presença e do poder dele. Abençoe teu lar, tua casa, tua família. Que Deus abençoe de uma forma muito especial todos que nos visitam nessa noite.